Fala galera, Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, depois de muito tempo sem postar, eu quero conversar sobre o que está acontecendo na minha vida agora, né? Como eu fiz para ter meu visto I-140 aprovado em 91 dias. Eu vou contar todas as etapas desse processo, como aconteceu. Eu esperei um pouco, porque eu queria que ele tivesse sido aprovado, para eu não contar coisas que poderiam, né, porventura, não acontecer. Então eu tinha essa preocupação, eu preferi que todo esse desenrolar acontecesse para eu compartilhar com vocês de forma mais segura e mais plena. Hoje eu vou compartilhar sobre os valores e como foi esse desenrolar, né, para escolher o escritório, para saber se eu estava elegível ou não, se eu podia aplicar ou não, né? Então eu vou compartilhar tudo para você ter uma noção de quanto isso custaria para você, se você tem perfil e se você quer aplicar para esse processo. E não menos importante, já deixa aqui o seu like, compartilha com algum amigo seu que também é profissional especializado e tem interesse em migrar aqui para os Estados Unidos, que com certeza isso vai tirar muitas das dúvidas que ele caso tenha. E também fique à vontade para comentar aqui embaixo se você tem alguma dúvida, algo que você queira entender sobre o processo. Se eu puder tirar, fiquem tranquilos que eu vou responder tudo aqui e lá no Instagram. Primeira coisa, aonde eu captei as informações? Eu já vinha pesquisando sobre isso há alguns anos. Eu tinha interesse, né, de aplicar para esse visto desde a época que eu era casado no Brasil. Eu sabia da existência do visto EB2NW, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos. Desde a primeira vez que eu visitei em 2015, eu falava, gente, eu não quero ir embora, eu quero morar aqui. Assim, eu achei algo muito incrível e eu sonhava em morar aqui legalmente. E eu sabia que era muito difícil, né? Que muita gente vem com visto de turista, perde status, trabalha ilegalmente, né? Faz como não deveria ser feito, mas existem caminhos e esses caminhos as pessoas precisam explorar melhor, porque em muitos casos, pessoas que têm perfil, eu vejo aqui, pessoas que têm perfil deixam de aplicar e perdem a oportunidade de ter uma vida muito mais normal, de poder voltar, visitar a família e ser livre para poder transitar entre os dois países. E essas informações eu fui tendo acesso pelo YouTube, por artigos do Google, né? Eu pesquisava lá visto B2NW, naquela época eu falava muito pouco inglês, agora eu falo melhor, então eu tinha uma restrição a entender artigos em inglês, então tinha aquela dificuldade de entender como funcionavam, quais eram os detalhes, se eu tinha perfil ou não, se o fato de eu ter trabalhado na Petrobras tanto tempo me permitia aplicar ou não. Então eu tinha muitas dúvidas e com o passar do tempo eu sempre assistia um vídeo ou outro no YouTube, mesmo trabalhando no Brasil, sempre pensava, gente, acho que dá, eu acho que eu vou aplicar, até que eu capto mais informações e tomo coragem e vem. Em março desse ano, eu vim aqui para os Estados Unidos, já com isso na cabeça, muito sedimentado. Falei, vou aplicar para o visto B2NW. Eu sei que eu tenho condições. E aí, quando eu cheguei aqui, eu marquei um apontamento com o escritório, né, da Califórnia. E aí, nessa consulta, eu tirei o restante das minhas dúvidas para saber se eu tinha condições ou não de aplicar, se eu poderia ser um aplicante aprovado do visto B2NW. Essa consulta custa entre 250 e 500 dólares, vai depender muito do escritório que você escolher, da consultoria que você escolher. Não é muito barato, você está tendo uma consulta com uma pessoa que é extremamente qualificada e isso realmente é muito caro, não tem como escapar. E aí é muito importante que você esteja com tudo organizado, pega todas as suas dúvidas, anota, já leva tudo que você tem de documentação, qual é o seu currículo, o ideal é que você já tenha o seu LinkedIn atualizado para você compartilhar com ele de forma muito clara e direta. Ó, esses foram os artigos que eu publiquei, eu fiz esse mestrado, eu fiz esse doutorado, eu trabalhei tantos anos nessa empresa, tantos nessa, para que a pessoa que está te acompanhando, né, eu recomendo que você escolha a assessoria de um advogado e não de um consultor especializado, gente. Isso é muito sério, é a sua vida. Então, assim, eu não tô aqui para indicar ninguém, né? Eu só quero contar da minha experiência, mas isso, gente, eu sei que você pode aplicar sendo um consultor, você mesmo pode ir lá e pegar o seu processo, preencher ele todo e aplicar, tá? Vistos são assim aqui nos Estados Unidos. Tem muitos vistos que as pessoas preferem não pagar advogados e preferem pagar um paralegal, ele vai lá e faz. Tem as pessoas que mesmo protocolam seus processos. Mas quando a gente fala de um EB2NW, é um visto que tem um business plan. É algo muito mais complexo. Então, assim, esse visto de alta complexidade, você fazer você mesmo, já é algo muito delicado. Se você tem um domínio da língua muito grande, você está acostumado a fazer business plan, você é da área de administração avançada, então, assim, é o seu business, você consegue fazer, beleza. Mas, assim, eu não recomendo essa aplicação individual e eu também não recomendo que você procure um consultor. Eu recomendo que você procure um escritório de advocacia, porque
em qualquer problema. Porque em qualquer problema que você tenha dentro do seu processo, isso se torna um problema jurídico. Se você tem algum problema dentro do processo, você vai precisar recorrer pela justiça, né? Você tem como recorrer ali de forma protocolar, mas em algum momento você pode necessitar da justiça. Por exemplo, na pandemia, muita gente teve os seus pedidos, né, de convocar, seus pedidos de autorização de trabalho protelados por meses. Teve gente que levou aí 13, 14 meses para receber autorização de trabalho, Social Security. Essa galera precisou que, né, os seus escritórios entrassem em ação. Então, para quem estava sendo assessorado por um consultor, fica muito mais difícil, porque você depende do advogado para fazer isso. Então, eu recomendo fortemente que você procure, né, dentre dos que existem, procure um escritório, de fato, que tenham advogados credenciados aqui nos Estados Unidos. E aí, dentro dessa consulta, eu expliquei toda a minha realidade para a advogada, e ela entendeu que a minha brecha era o EB2NW, que poderia se tornar o EB2NW híbrido. EB2, EB3 híbrido. Muita gente, eu acho que nunca, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar disso no YouTube, que é a variação entre o EB2NW e o EB3. O que significa isso? Quando a advogada conversa com você, ela percebe, né, que você tem, às vezes, um perfil muito forte, que vai conseguir com mais tranquilidade o EB2NW, e às vezes ela percebe que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu sou um cara novo, tenho 31 anos, eu tinha 7 anos de experiência, né? A minha carreira foi toda pautada numa carreira técnica, eu trabalhei na maior companhia do Brasil, na Petrobras, mas ela entendia que existia algum risco. Por quê? Porque a minha experiência poderia ser de pelo menos 10 anos, e eram de 7 anos. Então, por esse receio dela, da minha experiência não chegar aos 10 anos, ela sugeriu que eu ficasse atento, que aplicaríamos com o EB2 e que potencialmente isso poderia se tornar um EB3. O que seria isso? Né? O EB2 me daria as condições legais, eu receberia o Combocard, autorização de trabalho, tudo mais, e poderia aplicar futuramente para um EB3, caso eu tivesse um sponsor e seguisse com todo o trâmite até o Green Card. Mas isso poderia acontecer, mas graças a Deus o meu I-140 foi aprovado, né? Eles entenderam que o meu perfil era extremamente passível de aprovação de EB2NW e eu não tive necessidade disso e salvei uma boa grana por isso. Voltando para a consulta, quando eu converso com a advogada, ela percebe que eu tenho que entrar, né? Existem algumas vertentes, né, para quem é graduado, e existia ali de capacidade extraordinária, né? Eu consegui entrar dentro dessa vertente por alguns detalhes. Eu, durante 3 anos na Petrobras, eu consegui comprovar altos salários. Eu ganhei 2, 3 vezes o que a média do mercado ganhava, porque eu era um bom funcionário, porque eu fazia muitas horas extras, e isso é uma característica que o governo americano entende, que você é um funcionário, né? Você tem condições de um funcionário extraordinário, capacidades extraordinárias por fazer mais dinheiro dentro de um ano. Isso é muito interessante. Eu tinha algumas comprovações de jornal, publicações de resultados que eu tive no Enem, por exemplo, de concursos públicos que eu fui aprovado em boas colocações. Então, tudo isso pesou, até que no YouTube eu conto uma história. Então, isso foram coisas que eu incluí dentro do meu processo para que pudesse facilitar e ganhar corpo, né? Ganhar força para que eu tivesse esse visto EB2NW aprovado mais rápido e com mais tranquilidade. Depois que você faz essa consulta e a advogada entende que você, beleza, você está apto e você pode aplicar para o visto EB2NW, você tem que fazer um pagamento, tá? E agora eu vou explicar mais ou menos para vocês o pagamento da forma que eu fiz. Acredito que os outros escritórios trabalhem de uma forma parecida. Lá você precisa pagar entre 40% e 50% à vista, e depois, dentro da confecção, você precisa pagar, né, o restante. Geralmente eles dividem ele entre 2 e 4 vezes. Por quê? Porque dentro do visto EB2NW, o escritório faz todo o trabalho antes de protocolar. Antes de protocolar, o business plan está pronto, todos os formulários foram preenchidos, todo o trâmite do escritório foi feito antes do protocolo. Então não faz sentido que eles te cobrem de pouco a pouco, porque eles já teriam feito tudo. Então não faz sentido. Então geralmente se trabalha assim. Para começar a conversar com você, começar a montar o seu processo, você precisa pagar de 40% a 50%. O meu custou em média $10 mil, tá? Eu sei que alguns custam um pouco mais, mas o meu custou mais ou menos $10 mil, podendo
ficar um pouco mais, mas graças a Deus eu tive a aprovação mais rápida e salvei um pouco dessa grana. Eu apliquei sozinho, eu não sou casado, eu sou divorciado e também não tenho filhos, então não apliquei para mais ninguém, mas eu poderia incluir, caso eu fosse casado, mulher e filhos. Expliquei por alto a questão dos pagamentos. Depois que você paga, o que acontece? Eles vão te... No meu caso, tá, gente? Estou contando da minha experiência. Eles vão elencar uma paralegal responsável pelo seu processo. Então, né, eu decidi pagar um escritório, dei a entrada, eles elencaram uma paralegal que você pode marcar apontamentos, né, regulares, tudo por apontamento, gente. Aqui não existe esse negócio de você ligar e ser atendido. Era uma coisa que eu ficava em pânico. Eu tinha uma demanda, eu queria tirar uma dúvida, eu ligava, eles simplesmente não te atendem. Não, ela tá atendendo outra pessoa, ela tá resolvendo outra coisa. Se você quiser marcar daqui a 3 dias, ela vai te atender. Eu ficava louco com isso, louco. Mas entendam, isso é um modelo americano e não existe esse negócio de você ligar e dar um jeitinho. Não tem. Aqui você precisa realmente fazer um apontamento para ser atendido. Eles elencaram essa paralegal entrou em contato comigo, a gente teve um apontamento, ela me explicou como funcionava. Como é que funcionou no meu caso? Eles têm um sistema, eles te cadastram dentro do sistema, e esse sistema tem todo destrinchado o visto EB2NW. Lá você vai alimentar todos os documentos que são necessários no seu processo, né? Capacidade extraordinária, o que você precisa? Cartas de recomendação, cartas de experiência, todos os seus documentos, né, de certidão de divórcio, casamento, tudo que você precisa, tá tudo organizado dentro desse portal e você vai alimentando e vai trocando essas figurinhas com a paralegal, que no caso ela que ajuda você a montar o processo e a advogada vai ali assessorando, vai analisando, vai checando, vai conferindo e você, no caso, eu poderia ter mais consultas com a minha advogada caso eu quisesse e nesse caso eu não pagaria porque eu já tinha dado entrada no processo. Eu não precisei, eu consegui resolver tudo com a paralegal, que era muito bacana. Ela resolveu tudo para mim. E aí no começo eu tive um pouco de dificuldade, mas fui alimentando, né? Meu passaporte, meus documentos, depois eu começar a correr atrás das traduções, das cartas de recomendação. Então, alguns pontos que eu acredito que vocês terão dificuldade e tem que ficar atentos. Diploma, galera, se você não tem diploma, você vai precisar. Então, se você tem interesse em tirar, agiliza isso, que você vai precisar desse diploma e você vai precisar dele traduzido. Né? Muita gente só tem ali certificação, aqui no Brasil não se cobra muito, mas entenda que você está comprovando para o governo de outro país que você é formado, então você precisa dele. Os diplomas, a minha carteirinha de conselho de classe, você tem CREA, você tem CRT, o que você tiver, você precisa, né, dessa carteirinha atualizada que você vai precisar. As cartas de recomendação são muito importantes, você precisa de colegas, para que vocês entendam, né? O governo aqui, para vocês terem ideia, a minha carteira de trabalho assinada pela Petrobras não tem valor para eles. Eles nem aceitam esse documento. Não adianta digitalizar e traduzir. Não significa nada para o governo americano. O que eu tive que fazer? Eu tive que preparar uma carta de experiência e um colega meu que trabalhou comigo na Petrobras que assinou essa carta. Essa carta tem valor, mas minha carteira de trabalho não tem. Então, a forma de comprovar que é muito diferente e quando você aplica sozinho, você não sabe desses detalhes. Então, você precisa de quê? Você precisa de alguém para te assessorar. E aí, o escritório me ajudou, né, e me deu esse norte. As cartas de recomendação são coisas que me deram muito trabalho, que eu trabalhei na Petrobras, eu tinha colegas que tinham, alguns que já têm 65 anos, né? Eu trabalhei com vários caras de elevada experiência. Eu peguei vários amigos meus que eram masters, último nível na Petrobras, pedi que eles fizessem cartas de recomendação, e aí foi todo um trabalho para conseguir, mandava, corrigia, voltava, digitalizava, e aí depois de tudo isso você precisa mandar para a tradutora, você precisa contratar uma tradutora juramentada para fazer tudo isso. Então, eu acredito que você sendo muito eficiente, esse processo vai durar pelo menos 3 meses. Pelo menos 3 meses. Se for muito rápido, se você, né, agora só está aplicando de fora, então você no Brasil fica mais fácil, mas eu que apliquei daqui, né, eu dependia de um terceiro, às vezes ligar, ir num cartório, resolver, pegar um documento, precisava que minha mãe pegasse, que minha tia pegasse, que alguém, né, que algum amigo resolvesse para mim. Então, foi bem trabalhoso e bem cansativo. Em relação a valores, só de tradução juramentada eu gastei mais de R$ 2.500. Muito dinheiro mesmo. Você paga por tudo. Todas as folhas de tradução juramentada são extremamente caras. E eu recomendo a vocês que vocês não deixem acumular, porque os tradutores estão sempre muito ocupados
Então, eu já ia traduzindo aos poucos. Ah, consegui 4 documentos, já mandava. Ah, tá pendente esse, já consegui mais 4, mandava de novo. E no final faltavam poucos, eu consegui conversar com a tradutora para fazer um pouco mais rápido, porque eles têm prazos para tudo, né? Vamos supor, você falar com a tradutora, ó, preciso desse documento, ela vai te pedir 1 semana, 2 semanas. Então, é muito interessante que você se organize. Eu fiz planilhinha de tudo, tudo que eu ia mandando, e aí o sisteminha, né, do escritório era muito interessante. Então eu já alimentava e aí eu já sabia quais eram as pendências e eu ia correndo atrás de todas aquelas pendências. Trocando um pouco mais de ideia sobre essa questão do visto B2NW. Por que, né, os escritórios têm muito medo dessa reprovação? A galera tem muita preocupação de fazer algo muito robusto, muito complexo. Por quê? Porque o visto ele tem 2 fases. A primeira fase, né, quando você aplica, eu vou tentar explicar porque são muitas informações. Você aplica para 4 formulários. Né? Um está relacionado ao seu Green Card, o outro ao seu visto principal, que é o 140. Você aplica um que é uma autorização de trabalho antecipada, né? Que é essa que você espera receber antes para você poder já estar aqui trabalhando, que é no meu caso, e você aplica para uma autorização de viagem. E como isso funciona, né? Algum desses vistos é uma checagem simples. Ele vai olhar, beleza, você tem os documentos? Beleza, está aprovado, eu vou te conceder o documento. E o formulário I-140, que é o mais importante, ele não é só uma conferência física. Ele tem um oficial de imigração que é responsável. Eles vão pegar o seu processo e vão entregar na mão de oficial de imigração. E esse oficial de imigração vai ficar lá lendo. Ó, ele fez isso, fez aquilo, vai conferir se as suas informações batem, se tem coerência, né? Ele vai vasculhar a sua vida. E aí, ele pode encontrar alguma inconsistência, ou ele pode simplesmente dizer o seguinte: eu baseei que eu era um funcionário extraordinário. Ele vai dizer assim: não acho nada extraordinário. Negado. Então, os escritórios têm muito receio sobre isso. Então, é muito importante que você faça algo muito bem planejado. Eu vi pessoas aqui, eu tenho até acompanhado alguns youtubers que fizeram um trabalho muito legal e fizeram coisas muito complexas, né? Carta de doutor, um processo muito complexo provando sobre todo o desenvolvimento intelectual do mestrado, do doutorado, coisas muito interessantes, né, que foram feitas, que são caminhos que o EB2NW tem para você mitigar esse risco de reprovação, que é a preocupação de todo mundo. Eu quero limitar ao máximo para que eu não tenha o risco de ser reprovado. Galera, eu tenho muito mais para contar. Eu sei que é uma enxurrada de informação, uma velocidade muito grande. Eu sentia como se eu estivesse numa chuva, totalmente molhado, em pânico, não sabia o que fazer, né? Eu sei que talvez você esteja passando por isso. Pode mandar mensagem lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui. Se você tiver dúvidas, eu, assim, dependendo da minha demanda, eu consigo responder. Deixa aqui nos comentários se vocês têm mais dúvidas sobre o quê, né? Sobre algo específico que vocês queiram entender. Eu vou ter o maior prazer em talvez fazer outros vídeos e pontuar isso, né? Eu vou postar esse primeiro e aí eu quero nos próximos já aproveitar para tirar essas dúvidas que vocês tenham dentro desse visto EB2NW. Não esquece do like, já manda ver aqui embaixo. Se você quer vídeo de concurso público, você está aqui assistindo e está doido para ouvir sobre os concursos públicos, eu vou voltar, eu estou de volta. Graças a Deus agora eu montei um novo espaço. Eu estou morando numa cidade bem próxima de Boston. Agora eu já estou morando sozinho, tenho uma estrutura de iluminação, já está tudo super organizado e agora eu posso voltar a gravar, porque realmente esse começo aqui foi um começo bem turbulento, vida organizada. Vocês querem saber sobre trabalho na construção, como é que é esse começo, né? Como é esse começo de todo mundo aqui na América? Porque se você pensa que você vai chegar aqui na América trabalhando, né, no melhor trampo possível, isso não vai acontecer, porque você, mesmo comprovando que você tem uma qualificação extraordinária, você está começando do zero em outro país. Então, sempre vai ser um processo doloroso, imigrar não é fácil para ninguém. E aí, se você quer saber os detalhes, como é a questão de comprar um carro, eu recentemente comprei uma caminhonete para mim. Se você quer saber como é a questão de financiamento, tem muita coisa legal que eu posso compartilhar aqui. Se você tem essas curiosidades, deixa aqui nos comentários que eu vou preparando um vídeo sobre tudo. Quero que você dê um rolê no supermercado, mostre pra gente como são os preços. Vai ser um prazer fazer isso. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Muito em breve a gente tá junto. Pretendo postar todas as semanas para que vocês não sintam falta do conteúdo. É nóis, tamo junto. Um abraço. Fui!